Abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Um texto pequeno, mas poderoso, assim como é a palavra de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre relacionamentos. Fala comigo, relacionamentos. Fala mais forte, relacionamentos. Na verdade, o que eu quero falar com vocês nessa noite é sobre o poder que existe nos relacionamentos. Existe poder em relacionamento. Existe um poder tanto bom quanto ruim. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Provérbios, no capítulo 18, no versículo 1, diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Fala assim: não é bom andar sozinho. Que a palavra está nos dizendo que não é sábio andar sozinho. Na verdade, não é sábio reagirmos a um conflito ou reagirmos a uma situação que nos irrita ou que nos faz querer ficar sozinho, nos isolando. Na verdade, a Bíblia é até um pouco mais incisiva. Ela fala que é burra você se isolar. É uma forma burra, porque você não ser sábio é não ser inteligente, sim ou não? Então, não é sábio, não é ser inteligente você se isolar. E normalmente nós nos isolamos, nós nos afastamos quando existe um conflito. E eu quero começar essa noite assim, orando uns pelos outros. Nós não podemos, meus irmãos, andar sozinhos. Nós não fomos feitos para andar sozinho. Eu queria que agora, de forma bem breve, você saísse do seu lugar, buscasse alguém e dê um abraço nessa pessoa, cumprimente ela, declarando a graça e a paz de Deus sobre a vida dela. Faça isso como realmente um ato para mostrar que essa pessoa não está sozinha, que você não está sozinho. E eu quero dizer que você não está só. Você não está só. Ninguém aqui está só. Nós não estamos sozinhos, porque a Bíblia diz que não é sábio, não é prudente andarmos sozinhos. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Amém, glória a Deus. Pode sentar. Vamos ouvir a palavra. Resumindo, não é bom andar sozinho, gente. Deus não nos criou para que a gente fique só. E a Bíblia toda, ela nos incentiva sobre termos relacionamentos. A Bíblia toda, ela nos incentiva a cultivarmos relacionamentos. Se nós olharmos para os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, ele é um indício de como que o homem deve se relacionar com Deus. E os últimos 6 mandamentos é como o homem deve se relacionar com ele mesmo, com os outros homens. A Bíblia ela é repleta de relacionamento. Em Gênesis no capítulo 1, quando Deus fala da sua criação, Ele fala que tudo que Ele criou é bom. Fala comigo, é bom. Tudo que Deus criou é bom, e algumas coisas Ele fala que é muito bom. Mas tem uma coisa ali em Gênesis no capítulo 1, que Deus fala que não é bom, que é que o homem ande só. Ele vira: olha, eu criei você, você é muito bom, mas não é bom que você fique sozinho. Eu vou criar alguém para que você esteja acompanhado. Meus irmãos, não é bom andar sozinho. Não é sábio andar sozinho. E eu quero dizer para vocês uma coisa: nós somos a igreja de Cristo. Nós, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nós somos a igreja de Cristo. Sabe, de forma individual, eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Porque eu carrego dentro de mim o próprio Deus através da pessoa do Espírito Santo. Você pode glorificar a Deus. E você também. Você é templo do Espírito. Só que isso é de forma individual. Quando nós estamos de forma coletiva, nós somos membros de um só corpo. Este é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a junção de todos os membros. Relacionamento, unidade. O povo de Deus não nasceu para andar sozinho. O crente não nasceu para andar sozinho. O discípulo de Jesus não nasceu para andar sozinho. Nós nascemos para andar em unidade. Você pode dizer um amém? E existe um poder nessa unidade. Existe um poder nesse relacionamento. Existe um poder quando você anda junto com outras pessoas. E também existe um poder quando você anda sozinho. Na verdade é um poder ruim, mas não deixa de ser um poder. E
A Bíblia fala lá em João, no capítulo 14, no versículo 12. Você não precisa abrir, se quiser só anotar. Esse texto fala que Jesus, ele vira para os discípulos e fala o seguinte: olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Jesus curou enfermos, sim ou não? Jesus, ele ressuscitou mortos. Jesus, ele expulsou demônios. Como é que ele vira para os discípulos e fala: ó, vocês vão fazer coisas maiores do que eu? Toda vez que eu li esse texto, realmente isso eu não entendia. Eu falo assim: como é que pode eu fazer coisas maiores do que Jesus fez? Eu não expulsei demônio nem do gato, como é que eu vou fazer coisas maiores do que Jesus fez? Meus irmãos, nós vamos fazer coisas maiores do que Jesus fez, você crê nisso? Quando esse texto diz isso, tem que entender que Jesus, ele curou enfermos, ele ressuscitou morto, ele expulsou demônio das pessoas. O que ele está querendo dizer com isso é que na unidade do corpo, na manifestação do poder do Espírito Santo, na multiforme de dons que existe no corpo de Cristo, nós fazemos coisas maiores do que ele fez. Quem já ouviu relatos de morto ressuscitar aqui? Só isso? Gente, sabia que até hoje, gente, morto ressuscita pelo poder da ressurreição da obra da cruz? Quem crê que existe cura pelo nome de Jesus? Quem crê que existe libertação pelo nome de Jesus? Você não precisa ficar preso em maldição nenhuma, porque Cristo já levou sobre ele, lá no madeiro. Amém? Isso existe através do nome de Jesus. E eu e você, nós somos os anunciantes dessa boa obra. Sou eu e você que temos que anunciar as boas novas do Evangelho. Sou eu e você que temos que levar essas novidades de vida. E é isso exatamente que Jesus está dizendo: olha, vocês vão fazer as obras maiores do que eu fiz, porque vocês vão levar a ressurreição, vocês vão levar cura, e vocês vão levar libertação. Eu declaro em nome de Jesus, vocês levando cura, vocês levando libertação, não apenas para a sua própria vida. É claro que isso vai acontecer na vida de vocês, mas isso chegando e alcançando outras pessoas através da sua vida. Isso é relacionamento, amém? Sabe, existe uma base para o poder do relacionamento do reino. E essa base, perguntaram para os discípulos, falaram assim: Jesus, os discípulos perguntaram para Jesus, falaram assim: Jesus, quais dos mandamentos, sabe aqueles 10 que eu acabei de comentar com vocês? Quais dos 10 mandamentos é o mais importante? E Jesus falou o seguinte: olha, eu vou resumir em 2. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força e com todo o entendimento, primeiro, você já cumpriu. Semelhante a este, se você amar ao próximo como a você mesmo, todo o resto da lei, fala comigo, todo o resto da lei. Todo o resto da lei se resume a estes 2: amar a Deus e amar ao próximo. Quando nós falamos de um relacionamento, quando nós falamos do poder do relacionamento, nós temos que entender que a base é o amor. Que amor? A qual eu amo a Deus, a qual eu amo a você. Então a cada dia mais eu tenho que amar a Deus, e cada dia mais você tem que me amar. Você achou que eu ia falar que eu tinha que amar você, né? Mas cada dia mais eu tenho que amar você também. Cada dia mais eu tenho que amar a Deus, e cada dia mais, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu tenho que amar você. Às vezes não é fácil, né, gente, amar essa pessoa que está do seu lado, né? Vamos concordar? Sim ou não? Sim, pode falar sim, aqui não tem problema não. Não é fácil, não é fácil. O problema, meus irmãos, é que a gente de um modo em geral, nós relacionamos a falta do amor a conflito. E ter amor não é ausência de conflito. Eu vou dar o exemplo da minha casa. Na minha casa tem conflito, vários. Eu tenho uma esposa e 3 filhos, tem conflito, mas tem muito amor. O fato de haver conflito, de haver discordância, de haver ajustes, não significa que não exista amor. E por que aqui dentro da igreja a gente não quer que tenha conflito? Vai ter conflito. Estão entendendo? Tem conflito porque existe eu, existe você, existe a pessoa que está do seu lado. Existe conflito. O problema é que nós não podemos deixar que os conflitos apaguem o amor. Nós não podemos deixar que o conflito desmereça aquilo que Jesus fez na cruz e a sua ressurreição. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Efésios capítulo 6, versículo 24. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Sabe, a graça está sobre os que amam a Jesus em sinceridade. Amar a Deus. Quando você ama a Deus,
tem graça sobre você. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então amar ao próximo faz parte de um relacionamento de um filho de Deus. Meus irmãos, amar a Deus e amar ao próximo faz parte de quem você é. Amém? Faz parte de quem eu sou. Não existe nós dizermos, nós nos apresentarmos como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, se a gente não ama o próximo. Se a gente não ama cada dia mais a pessoa que está do nosso lado. E não é amar uma única vez, é amar de forma contínua. É amar hoje, é me esforçar para continuar amando amanhã, e cada dia mais continuar te amando. Isso é relacionamento. Quem aqui é casado? Amém? Você tem que amar a sua esposa mais do que você amou no dia do seu casamento. Você tem que amar a sua esposa mais do que no dia que você amou ela no dia do seu casamento. Só estou vendo as mulheres falando aleluia. Irmãos, vou dar mais uma chance, meu irmão, para você poder se sair bem. Você deve amar a sua esposa mais do que no dia do seu casamento. Glória a Deus. Tem um grande avivalista, vivo até hoje, um grande homem de Deus, Benny Hinn. Quem já ouviu falar nele? O Benny Hinn é um grande homem de Deus. E uma vez perguntaram para ele assim: Benny Hinn, você tem uma história tão linda no seu casamento. Se você não conhece, depois tente estudar. É um testemunho maravilhoso. Se não me engano, ele fez 58 anos de casado. E falou assim: Benny Hinn, você já pensou em se separar da sua mulher? Ele falou: nunca. Casamento é para a vida inteira. Já pensei em matar ela, mas em me divorciar nunca. Brincadeira, irmão. Benny Hinn só falou brincando. Amar a Deus acima de todas as coisas é amar ao próximo. Amor. Amor. E amor não é ausência de conflito. Tudo bem? Entendemos aqui que amor não é ausência de conflito? Então nós temos que nos ajudar uns aos outros. Amém? Nós vamos nos ajudar uns aos outros, porque a igreja vai crescer. Amém? O pastor já ministrou hoje de manhã, a igreja vai crescer. E a igreja precisa de mim, a igreja precisa de você. E a igreja cresce. E com ela vai crescer conflitos, mas vai crescer também o amor. É mais gente para te amar, e é mais gente para você amar também. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 15, por favor. Fala comigo, poder do relacionamento. O poder do relacionamento. João capítulo 15, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Fala comigo, quiserdes. E vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Meus irmãos, uma videira e ramos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma vinha, ver uma parreira de uva, ver realmente uma videira.
E quando a gente normalmente, eu sou, já falei aqui algumas vezes que eu ministro, eu sou menino de cidade, eu não tenho contato com terra, com bicho, nem gosto muito. Meu negócio é mais aqui, ó, cidade, carro, computador, entendeu? E se você falar para mim um pé de uva, eu vou imaginar um pé de uva o quê? Assim, ó, para cima. Estão entendendo? É assim que minha cabeça vai imaginar, um pé de uva. Um pé de uva, jogar um pé de laranja, um pé de jaca, não sei. Mas não é assim. Não sei se você sabe que não é assim, viu? É uma parreira, ela é na horizontal. Quem já sabia disso? Só para eu não me sentir. E quem não sabia? Levanta alguém a mão comigo, obrigado. Eu já sabia, faz tempo que eu fiquei sabendo. Mas alguns também não sabiam há um tempo atrás. Entendeu? Mas a videira, ela tem algo muito interessante. Você pode pegar uma parreira e ela ser enorme. Enorme, ela pode ser muito grande. Grande assim, meus irmãos, de 20, 30, 40 metros, com apenas uma videira. Significa que ela tem um tronco principal, e através desse tronco principal ela tem vários ramos. Fala comigo, ramos. Então ela tem um tronco, e desse tronco principal, ela cresce 30, 40 metros para um lado, 30, 40 metros para o outro lado. Estão entendendo? Jesus está fazendo uma analogia dizendo assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Você tem que dar fruto. Se você não está dando fruto, eu vou te limpar. Eu não vou te limpar para que você seja queimado, eu vou te limpar para que você dê mais fruto. E automaticamente esse ramo, desse ramo nasce outro ramo, que desse outro ramo nasce outro ramo, que desse outro ramo nasce outro ramo, e todos vocês ligados aonde? A uma videira. Se o ramo deixar de estar conectado à videira, o que vai acontecer com esse ramo? Vai morrer. Fala comigo, vai morrer. Jesus está fazendo essa analogia para que eu e você entendam uma coisa: nós temos que estar ligado nele. Meu irmão, ele é a sua fonte, Jesus é a nossa fonte. Nós temos que estar ligado nele. Ele é a nossa fonte de vida. Amém? E a salvação, ela é individual, e você tem que fazer o seu trabalho de oração, de meditação, de adoração a Deus, né? O tripé do relacionamento com Deus: oração, adoração e meditação da palavra. A sua vida com Deus, porque é essa videira, a seiva que sai dessa videira, que vai abastecer você como um ramo. Só que Jesus também está dizendo: olha, mas não para por aí. Você como um ramo, e um bom ramo, você se conecta a outros ramos, que se conecta a outros ramos, e que dá vários e vários e vários ramos. Meus irmãos, Jesus está falando essa palavra para os discípulos. Ele está falando: olha, nós temos que multiplicar, nós temos que crescer. Eu sou a videira, vocês os ramos. E essa palavra que vem de mim, que alcança você, põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, põe. Fala assim: essa palavra que sai de mim, Jesus dizendo, que alcança você, põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e fala assim: também alcança você. Que tipo de ramo que nós somos, e conectados aonde, se aquilo que chega a você não alcança ninguém? Se aquilo que chega em você, para em você. Se aquilo que chega em você não alcança mais ninguém. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus levantou 12, fala comigo, 12. Jesus levantou 12 discípulos, e o mundo todo foi alcançado. Essa palavra chegou em mim, ela chegou em você, sim ou não? E se esses caras tivessem se contentado com a palavra, com a salvação, e tivessem ficado calados? O que teria acontecido comigo e com você? O que teria acontecido comigo e com você? Se aqueles ramos que Jesus estava falando para eles: eu sou a videira, vocês são os ramos. Ah, Jesus, eu sou um ramo, mas meu braço é curto, ó, e nem chega no outro. Não chega. Lá no meu trabalho eu tenho um monte de gente que eu falo: meu braço curto. Vou explicar para vocês o que é braço curto. Quando você pede alguma coisa para a pessoa, ela faz, às vezes ela faz extremamente aquilo que foi pedido. Se pedir algo a mais, pronto, não dá mais. É o famoso braço curto, sabe? Ó, como crentes a gente não pode ser braço curto. Nosso braço tem que ser longo, tem que alcançar os outros, porque a gente ama a Deus e ama os outros. A gente tem que alcançar os outros, a gente tem que amar os outros, a gente tem que levar essa palavra para os outros. Jesus curou? Fala, sim. Jesus libertou? Jesus ressuscitou?
Então vamos anunciar isso. E a melhor maneira de anunciar é não falando. Aí você fala assim: ih, pastor, agora você dificultou. A melhor maneira de anunciar é não falando, é sendo essa boa notícia, é sendo Jesus que as pessoas às vezes não vão conseguir primeiramente entrar aqui na igreja e ver, mas em você eles vão conseguir ver, porque você é a luz do mundo, você é esse ramo, você é o ramo ligado à videira. Meu irmão, Jesus não vai voltar para morrer de novo, Ele vai voltar para nos resgatar. Jesus vai voltar para me resgatar e para te resgatar, resgatar a igreja de Cristo. Mas a obra já foi feita. Nós temos que anunciar e viver as boas novas do Evangelho, o reino de justiça, de paz e alegria. Amém? Meus irmãos, existe um poder nesse relacionamento. Existe quando a gente entende esse relacionamento do reino, de ser ramos, de ser um ramo e de multiplicar aquilo que começou lá com os discípulos. Nós entramos numa engrenagem do reino, que as coisas cooperam ao nosso favor. Eu não sei se você já presenciou isso. A Bíblia fala que nós devemos buscar primeiramente o teu reino e a tua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, no versículo 7, eu pedi para vocês repetirem: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. O que quiser. O que quiser. Vou pedir que você faça algo agora. Feche seus olhos. E pensa agora o que você quer. O que você quer? Se você pudesse agora falar para Deus o que você quer. Porque a Bíblia fala que se você é um ramo ligado à videira, cumprindo o propósito do relacionamento do reino, o que você quiser, o que você quer. A Bíblia fala que o que você quer e o que você pedir será feito. Pode olhar para mim. Sabe, irmãos, o que nós queremos está muito baseado na forma com a qual nós vivemos. Como eu e você temos vivido. Porque a gente tem que entender também que nós somos filhos de Deus. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não somos deste mundo. E nós temos que viver realmente diferente. E para a gente viver isso que a Bíblia está dizendo, de pedir o que quiser e acontecer, a gente tem que ser diferente. A gente não pode ser igual a todo mundo. Por isso que a Bíblia fala: você marido, que não honra a sua mulher, que não a trata corretamente, as suas orações são interrompidas. Fala comigo: relacionamento. Relacionamento. Olha como existe poder no relacionamento. A Bíblia fala que se você não honra a sua mulher, se você não sabe tratar ela como a parte mais frágil, as suas orações são interrompidas. E não adianta você se esgoelar, não adianta você orar e gritar e falar em nome de Jesus, se você não estiver tendo atitudes correspondentes. E eu não estou menosprezando o nome de Jesus, muito pelo contrário, mas Deus é fiel à sua palavra. Existe poder no relacionamento. Meus irmãos, permanecer em Jesus, permanecer nele, é a base para que a gente alcance aquilo que a gente quer mesmo. E eu não estou dizendo que a gente vai trabalhar por interesse, que agora nós vamos ser interesseiros. Então eu vou amar o próximo. Eu vou amar o próximo para conseguir o que eu quero. Não. Se você realmente amar, esse pensamento nem vai vir na sua mente. Sabe? Se realmente você amar, se você ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo, nem vai vir esse pensamento: então peraí, eu faço isso para ter aquilo? Não, mas é natural, porque Deus é galardoador daqueles que trabalham em seu favor. Você vai ter aquilo que você quer, você vai encontrar aquilo que você busca. Eu declaro em nome de Jesus, você alcançando aquilo que você está pedindo, e você encontrando aquilo que você está buscando. Porque você está vivendo e vai começar a viver em nome de Jesus um relacionamento do reino. Você vai começar a viver o relacionamento dessa videira, conectada a essa videira, sendo ramos. Amém? E eu quero falar com vocês nessa noite sobre 2 tipos de relacionamentos.
2 exemplos de relacionamentos na palavra que nós podemos tomar como exemplo para mim e para a sua vida, de como nós podemos nos relacionar e de como esse tipo de relacionamento traz benefícios para nós e traz benefícios para quem se relaciona com a gente. A gente tem que entender, quando a gente fala do poder do relacionamento, existe o poder que age em nosso favor, mas existe poder em quem está se relacionando comigo e com você. Sabe, você ser benefício na vida de alguém, você ser bênção na vida de alguém, você ser canal de destino na vida de alguém, você desatar algo profético na vida de alguém, você ser conexão de Deus para a vida de alguém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus no capítulo 18. Mateus não, desculpa, vamos para João. João capítulo 8. João capítulo 8. Relacionamentos como ramos ligados à videira. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre 2 relacionamentos que basicamente eles expressam 3 coisas. E eu queria especificar essas 3 coisas que são, num relacionamento nós podemos caracterizar de forma bem fácil, quando você está sendo realmente um canal para dar, e você também está sendo um canal para receber desse relacionamento do reino, desse relacionamento ligado à videira. Quando você se relaciona com atos, com palavras e com ações. Fala comigo, atos, palavras e ações. Quando nós nos relacionamos, não apenas da boca para fora, não apenas com interesses terceiros, mas quando a gente se relaciona realmente com atos, com palavras e com ações. João capítulo 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Olha aí a pergunta para Jesus. Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ela estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condena? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Meus irmãos, essa história aqui é muito conhecida. Provavelmente você também já ouviu falar nela. Onde as pessoas pegam uma mulher em pleno adultério. A gente pode tentar imaginar, nós vamos chegar a uma conclusão. Ela estava ali fazendo sexo com alguém. Ela estava adulterando. E pegam ela surpreendida em pleno adultério e jogam ela no meio dos homens. Você acha que naquela época, uma sociedade machista como era, você acha que deram tempo dela se trocar, deram um roupãozinho para ela? O que vocês acham? Sim ou não? Pegaram ela do jeito que ela estava, no máximo entregaram algum trapo para ela cobrir alguma parte do corpo dela, e jogaram ela no meio da galera. E a intenção não era nem julgar ela, a questão era trazer um conflito doutrinário a Jesus. Porque Jesus, ele falava: peraí, nós temos que amar a Deus e amar ao próximo. Jesus, ele era amor, mas ele também seguia todos os princípios. Jesus não veio para abolir a palavra, ele veio para cumpri-la. E aí os fariseus chegam para Jesus e falam assim: Jesus, o que nós vamos fazer com essa mulher? Porque na lei de Moisés está dizendo que nós devemos apedrejá-la, porque ela é adúltera. Jesus, ele não responde, ele vai desenhar na terra.
E as pessoas ficam insistindo: e aí, Jesus, o que nós vamos fazer com essa mulher? Porque ela foi pega em adultério, e na lei de Moisés está dizendo que a gente tem que apedrejar. E a galera já está com o quê? Fala comigo, pedra na mão. Jesus vira para eles e fala o seguinte: então tá bom, aquele que não tem pecado, que comece, pode ser o primeiro a tirar a pedra. E a Bíblia fala que eles são condenados pela própria consciência e vão largando a pedra um por um. O que eu quero dizer com isso é, Jesus ele não tinha obrigação nenhuma de se relacionar com aquela mulher. Jesus era um homem íntegro. Jesus era um homem que ensinava na sinagoga desde os seus 12 anos. Jesus não precisava se envolver com uma mulher daquele tipo, sim ou não? Jesus não precisava se expor àquela situação, sim ou não? Mas Jesus ele se expôs àquele relacionamento. Meus irmãos, em nome de Cristo a gente tem que se expor aos relacionamentos. Por amor a Ele, por amor à sua obra, tem relacionamentos que a gente tem que se expor. Tem relacionamentos que eu e você nós temos que nos expor. E quando eu falo de atos, de palavras, de ações, é de se expor e ter ação. A Bíblia fala que Jesus, ele vira para aquela mulher e fala assim: cadê os homens que te condenam? Cadê? Alguém aqui está te condenando? Não. Jesus pega aquela mulher e simplesmente ele não livra ela da morte, porque apedrejamento era a morte. Jesus ele livra ela do inferno, porque ele fala: olha, o seguinte, vá e não peques mais. O relacionamento de Jesus com ela livrou ela e deu um destino para ela profético. Simplesmente ele não livrou ela da morte física, Jesus livrou ela da morte espiritual. Olha, vai e não peques mais. Meus irmãos, quando a gente se relaciona, a gente tem que mudar a vida das pessoas. E a gente tem que ser uma igreja que muda a vida das pessoas. Meus irmãos, nós estamos completando 20 anos, fala comigo, 20 anos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? São 20 anos. Eu estou aqui na igreja há um pouco menos de 5 anos. E a minha vida foi mudada nessa igreja. A minha vida foi transformada nessa igreja. A minha vida, a vida da minha família. Porque ambientes como esse têm que mudar as nossas vidas. E aí você vai falar assim: mas espera aí, eu estou aqui e nada está mudando. O problema não está no ambiente. O problema não está no ambiente. Sabe quando eu estava falando do conflito? Ah, aqui não tem amor. Ah, aqui não tem compaixão. Aqui tem amor sim, aqui tem compaixão. Mas também vai ter conflito, para que você cresça. Porque aquela mulher simplesmente ela podia ser levantada. Alguém te condena? Não. Você está vendo alguém querendo te apedrejar? Não. Então pode ir para sua casa, continua prostituindo, continua adulterando. Vai embora, tchau. Jesus poderia ter feito isso? Sim ou não? Sim, fala, sim, ele poderia. Ele teve compaixão? Sim, mas ele não mudou a vida dela. Ele teve um conflito ali com ela. Olha, é o seguinte, levanta, mas não peques mais. Já está dado o recado. Na próxima eu não estou aqui. Vá e não peques mais. Quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra na vida da minha vida, quando Jesus se manifesta, a presença dele através da pessoa do Espírito Santo, meus irmãos, a gente não pode ficar como estava. Tem que ter ação. E tem que ter mudança. Relacionamento que transforma. Poder de relacionamento. E a igreja tem esse poder, porque aqui é a união dos santos. Amém? Você é santo. Fala comigo, eu sou santo. Você é santo não por você próprio, nem por mim, mas por Jesus. Por aquilo que Ele fez, nós somos santos. Relacionamentos, sermos uma igreja que se relaciona e que muda a vida dos outros. Você crê nisso? Você crê que você pode mudar a vida das pessoas com atos, palavras e ações? Que você pode gerar destino na vida de outras pessoas? Abra comigo em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1. Nós vamos falar agora de um outro exemplo de relacionamento da palavra. Nós começamos com Jesus, nada melhor do que começar com Ele. Nós vamos falar aqui de um outro relacionamento que envolve mais de uma pessoa e mais do que Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 2, versículo 1.
Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, ou o telhado, no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura no teto, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, aqui é uma história também conhecida. Jesus, ele volta para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade base de Jesus. Toda vez que Jesus ele saía para suas viagens, para suas missões, ele retornava para Cafarnaum de forma contínua. Então a Bíblia fala que Jesus retornou para Cafarnaum, e as pessoas ficaram sabendo. A Bíblia fala: olha, Jesus está em casa, Jesus está em Cafarnaum, e a galera corre para lá. Por que as pessoas correm para encontrar Jesus? Porque Jesus, você lembra que eu falei? Jesus cura, Jesus ressuscita e Jesus liberta. As pessoas correm para te ver, ou elas correm de você? Hein? Jesus cura, Jesus liberta e Jesus ressuscita. Nós somos discípulos, temos que fazer as mesmas obras e maiores que a dele. Nós somos ramos ligados a essa videira. Nós temos que curar, e no nome de Jesus. Nós temos que libertar, no nome de Jesus. E nós temos que ressuscitar, no nome de Jesus. Amém? Dá um amém aí, por favor. Amém, irmão? E aí as pessoas ficam sabendo que Jesus está lá, e começam a ir um monte de gente lá para encontrar Jesus. Tanta gente que não dá para nem chegar perto da porta. É tanta gente. E aí a Bíblia fala que tem um paralítico. E esse paralítico tem 4 amigos. Fala comigo, 4 amigos, 4 homens. Esses 4 homens vão levando esse paralítico até lá. A Bíblia não fala expressamente, mas dá tudo a entender que esses 4 homens, eles acreditavam que Jesus podia curar aquele paralítico. Eles criam que Jesus podia curar esse paralítico. Então eles levam esse paralítico até a casa onde Jesus estava, e chega lá, deu ruim. Por que deu ruim? Porque eles não conseguem nem chegar até a porta. Imagine você carregando um cara na cama, num leito, um cara que é paralítico. E aí uma multidão, imagine você precisando chegar até um lugar longe, aquela galera, você segurando, 4 caras segurando um outro. Não devia ser magrinho, porque se fosse magrinho um só carregava, devia ser meio pesadinho, né? Eu não vou dar exemplo de ninguém aqui para ninguém ficar chateado, mas ele era carregado assim, entendeu? O André está no shape, né? O André 2 carregava. Aí 4 caras levando ele. Fala: meu, deu ruim, não dá para chegar lá. Aí os caras, tem que ter muita fé, meu irmão. Se fosse eu, falava: meu, você está paralítico, fica mais um tempo, vamos embora. Eu já ia ser esse amigo, sincero. Fala: meu, não chega, eu tentei, eu acredito que Jesus cura, mas meu, tem muita gente, vamos tentar a próxima. Só que alguém deve ter falado assim: não, peraí, vamos subir no telhado, vamos tirar a telha e vamos jogar o cara lá dentro. Meu Deus, quem teria essa ideia? Hein? Quem? Gente, eu duvido que alguém teria essa ideia. Ou alguém teria, fala a verdade. Alguém devia ter essa ideia, porque lá os caras tiveram a ideia. Falaram: não, peraí. E aí, migas? Se você fosse do leito, daí tava ruim, mano, os caras subirem com você em cima do telhado. Aí, mano, pai, subiu com o cara no telhado, tiraram a telha, jogaram o cara, não sei como é que jogaram o cara direito, e desceram o cara bem aonde Jesus, a Bíblia fala. Acertaram, viu? A engenharia foi top. Acertaram o buraco 8, bola 7, pá. Ali, ó, acertaram Jesus, pá. Quem é você? Meu, Jesus está aqui, paralítico, a gente crê, cura ele. Jesus, a Bíblia fala que Jesus, vendo a fé deles, fala comigo, a fé deles. Eu não estou dizendo que o paralítico não tinha fé. Ele podia até ter fé, mas não a fé suficiente, porque Jesus viu a fé deles. A fé dos 4 junto com o paralítico. Não era a fé de um. Jesus, vendo a fé deles, falou: os seus pecados são perdoados. E na sequência do texto, os conhecedores da lei falam assim: quem é esse cara para perdoar pecado? Quem ele acha que é para perdoar pecado? Jesus, ele fala assim: então peraí, o que vocês acham mais fácil? Perdoar pecado ou mandar levantar e andar? Jesus já tira uma da cara dos caras. Fala: o que vocês acham mais fácil?
Mandar levantar ou perdoar pecado? Jesus nem falou o que vocês acham mais difícil. O que você acha? O que você acha mais fácil? Só para provar para vocês que eu sou filho de Deus, eu te ordeno, levanta e anda. O paralítico pegou o seu leito, levantou e andou. Pela fé que existia num relacionamento. Meus irmãos, fé que existe em relacionamentos. Quando nos conectamos, quando nos juntamos, Tiago, essa palavra é para você, que eu te falei ali atrás junto com o pastor Janduí. A sua conexão com o pastor Janduí desatou um destino na sua vida. Quando você se conecta com pessoas que têm fé, sabe andar com um homem de fé? Eu posso dizer para vocês que eu ando com um homem de fé. E vocês são ovelhas de um homem de fé. Quando você se conecta com um homem de fé, o seu destino é mudado. Só que é o seguinte, se ele mandar você subir no telhado, suba. Se ele mandar arrancar a telha, arranca. E se ele mandar você pular, você pula. Relacionamentos que desatam destino. Eu quero não só ser desatado, ser impactado. Como eu disse para vocês, nós estamos comemorando os 20 anos. Eu posso dar muitos e muitos testemunhos. Mas eu quero também desatar. Eu quero também liberar. Eu quero que o meu ramo encoste e alcance outras pessoas. Eu não quero só eu ter, eu quero que vocês também tenham. E não estou dizendo aqui de bens materiais. Eu estou dizendo daquilo que Jesus conquistou na cruz. O sozo de Deus. A vida plena dele. Existe algo em você. Existe algo dentro de você que vai desatar a vida de outra pessoa. Existe algo aqui nessa igreja para ser liberado sobre a sua vida, que também vai desatar algo na sua vida. Existe algo na igreja Verbo da Vida Leopoldina. Por que eu digo Verbo da Vida Leopoldina? Nós não viemos para cá por acaso. Nós viemos para cá por um propósito, por uma direção de Deus. E existem coisas acontecendo no mundo espiritual que nem eu entendo e nem você vai entender. A gente só precisa crer. E Jesus, vem da nossa fé, Ele vai falar assim: levanta e anda. Meus irmãos, levante e ande. E eu te convido a se levantar agora em nome de Jesus. Eu não sei o que precisa ser levantado hoje na sua vida. Eu não sei o que precisa ser ressuscitado na sua vida. Eu não sei o que precisa ser curado na sua vida. Mas o que eu sei, meus irmãos, é que Jesus cura, Jesus liberta e Jesus ressuscita. E eu vejo claramente, meus irmãos, aqui na frente, um ambiente de cura, um ambiente de libertação e um ambiente de ressurreição. Um ambiente de cura, um ambiente de libertação e um ambiente de ressurreição. Porque aquele que vê a fé, e meu irmão, que em nome de Jesus, se você ainda não tem a fé suficiente, venha pela nossa fé. Venha pela minha fé, pela fé dos pastores dessa igreja. Hoje você vai alcançar a sua cura. Hoje você vai alcançar a sua libertação. Hoje você vai alcançar aquilo que precisa ser ressuscitado na sua vida. Sabe por quê? Eu vou te dar uma boa notícia. Tudo já foi feito em Cristo Jesus. Você já é um abençoado. Não é algo que você vai fazer hoje que vai te tornar um abençoado, não. Você já é abençoado em Cristo Jesus. É só um alinhamento. Fala comigo, alinhamento. É um alinhamento. Porque você entendeu que você é um ramo ligado a essa videira. E você vai começar a cumprir os propósitos de tudo aquilo que Deus te ordenou. E tudo o que você pedir, fala comigo, vai acontecer. Eu declaro que tudo que você pedir nessa noite vai acontecer em nome de Jesus. Porque nós estamos debaixo dessa palavra. Conexões, relacionamento. Sabe, Elias encontrou Eliseu. Eliseu não era um profeta, mas o encontro gerou um profeta. Pedro encontrou Cornélio e gerou um avivamento, onde eu e você fomos alcançados, os gentios. Ananias encontrou Paulo e o apóstolo que fundamenta aquilo que a gente crê até hoje, está aqui, ó. Pessoas te encontram, nós encontramos pessoas e as coisas acontecem. A questão é a gente se disponibilizar para esse encontro. Você crê nisso? Então eu queria orar nessa